Boa tarde, pessoal, tudo bom? Só nesse vídeo aqui eu quero só fazer uma rápida análise sobre qual é o problema da espiritualidade que nós estamos enfrentando hoje. Por que nós olhamos não só para dentro da igreja, mas o homem moderno em geral, e a gente percebe essa falta de espiritualidade que há nas pessoas. Mas minha análise ela vai partir da nossa espiritualidade cristã. Por que nós não conseguimos, é claro que eu estou aqui, não estou generalizando, tem lá suas exceções, mas o que nós percebemos na grande maioria é uma espiritualidade seca, uma espiritualidade estéril, uma espiritualidade sem vida. E eu estou fazendo a leitura de um livro que eu até recomendo, que é este livro aqui, olha, do Rudolf Otto, que ele fala sobre o sagrado. Estou fazendo uma releitura desse livro aqui e me veio essa pergunta: qual é o grande problema da espiritualidade hoje no seio da igreja protestante? O que está trazendo essa esterilidade dentro da espiritualidade cristã? E há um dizer que nós somos fruto da nossa geração, ou seja, nós somos fruto do nosso tempo, nós somos produto do nosso tempo. E eu quero fazer uma análise aqui o que é o homem pós-moderno hoje, porque isso influi diretamente na espiritualidade que nós estamos desenvolvendo dentro da igreja. Então, o que é esse homem moderno? O que é a sociedade? A sociedade hoje, os estudiosos, acadêmicos dizem que hoje nós vivemos uma sociedade líquida, uma sociedade onde não se tem uma forma definida, onde não se tem um padrão definido. É uma sociedade mutante, que ela muda muito rapidamente e ela toma formas variadas. E isso também tem afetado a igreja. Então, hoje nós temos uma sociedade líquida, uma sociedade volúvel, uma sociedade que não existe um padrão último de comportamento que se siga, uma sociedade onde não existe valores absolutos, uma sociedade onde existe verdades, mas não existe uma verdade absoluta, portanto não tem um padrão absoluto para ser seguido. Ou seja, cada um é o seu próprio ponto de partida para estabelecer um padrão para a sua própria vida. Não existe um padrão único, um padrão máximo. Então essa é a sociedade de hoje, uma sociedade líquida, uma sociedade não definível, uma sociedade que ela muda muito rapidamente e as pessoas mudam junto com ela, porque quem faz a sociedade somos nós. Então não existe um padrão último para dizer isso aqui é o padrão que toda a sociedade vai seguir. Ela vai mudando, de tempos em tempos ela vai mudando. Então isso é um ponto que afeta a espiritualidade dentro da igreja. Uma sociedade que não tem um padrão definido, que não tem uma forma definida. Uma outra questão que nós temos que entender é o homem moderno. O homem moderno de hoje não é mais aquele homem de 50, 60 anos atrás. Quem é o homem moderno de hoje? O homem moderno de hoje ele é um homem extremamente individualista. Você vê a sociedade, você não consegue perceber a questão da partilha, da comunhão. É um homem individualista, um homem que luta pelos seus ideais, pelos seus objetivos, aquém do outro. Então é um homem extremamente individualista, que ele não está preocupado com aquele que está ao seu lado, ele está preocupado com ele mesmo. Um homem hedonista, ou seja, que ele busca o prazer pelo próprio prazer, nem que com isso ele tem que fazer as coisas mais abjetas, mais absurdas possíveis, mas se aquilo vai lhe trazer o prazer, ele vai fazer então aquilo que vai lhe dar o prazer, a satisfação que ele busca. Então é um homem individualista, um homem extremamente hedonista,
que está sempre buscando o prazer, sempre buscando a satisfação dos seus desejos, é um homem que quer estar bem sempre. É um homem extremamente pluralista, ou seja, existem várias possibilidades, então hoje eu não preciso fazer só uma opção. Eu tenho várias possibilidades diante de mim para que eu possa me construir, para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser alguém. Então existem várias possibilidades, é um homem plural, ele não está inserido em uma cultura, está inserido nas culturas. Tamanha a pluralidade, as possibilidades que ele tem. Então já vimos que esse homem é um homem individualista, um homem hedonista, um homem pluralista, um homem que a sua fé é uma fé privatizada, ou seja, eu não posso determinar como ele vai crer e em quem ele vai crer, porque a fé é dele, ele constrói a sua fé, ele decide como será o seu Deus, ele decide como adorar esse Deus, ele decide como obedecer esse Deus, ele decide. Ninguém pode impor a fé é dele, é privatizada, é dele. Então ele quem decide como que ele vai crer. Então, eu estava pensando, lendo esse livro do Rudolf Otto, a respeito do sagrado, de qual é o grande problema da espiritualidade cristã hoje é essa, porque nós estamos inseridos no mundo e Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que nós deveríamos transformar este mundo pela renovação do entendimento que nós recebemos. Mas nós estamos tão imbuídos no meio dessa sociedade, tão inserido dentro dessa sociedade, que nós não estamos tendo força para transformar a sociedade. Nós somos mais de 42 ou 43 milhões de protestantes, de evangélicos no Brasil, e não conseguimos influenciar a sociedade como um todo. Então, um dos problemas que está afetando a questão da construção da espiritualidade dentro do mundo protestante, ou de cada indivíduo, são essas questões. O homem está inserido dentro de uma sociedade fluida, uma sociedade líquida que não tem uma forma definida, como fruto do seu tempo, fruto da sua geração. O mesmo homem moderno que nós vemos no mundo secular, nós vemos esse mesmo homem moderno dentro da igreja, que é um indivíduo individualista, um indivíduo hedonista que busca o prazer pelo próprio prazer, um indivíduo pluralista que você não pode dizer a ele como que ele deve crer, porque está instituído na palavra, está na palavra como que nós devemos crer, então você não pode dizer porque é um particular dele, a fé privatizada. Um homem que tem as suas possibilidades, um homem extremamente materialista. Então esse homem moderno não é só aquele moderno que está no mundo secular, mas é o homem moderno que está dentro da igreja, e esse homem carregando essa carga toda para dentro da igreja, então ela vai acabar sendo afetada, e a sua espiritualidade também, porque se não existe nenhum valor absoluto, se não existe nada de fora que me faça ter padrões últimos ou padrões absolutos, então esse mesmo pensamento vai ser passado para a igreja. Portanto, que cada um vai desenvolver a sua espiritualidade e ninguém pode interferir nessa espiritualidade. Então, esses são alguns fatores que têm prejudicado a espiritualidade da igreja, que nós estamos vendo a igreja numa espiritualidade seca, estéril, uma espiritualidade sem significado algum, uma espiritualidade pautada nas experiências, porque o homem moderno é o homem da experiência, o homem que quer experimentar, é o homem que anda buscando experiências novas a todo tempo, para poder satisfazer o seu próprio vazio, o seu próprio desejo de satisfação, de estar bem consigo mesmo. Então é esse tipo de homem que está dentro da igreja, e é por isso que a espiritualidade tem sido afetada poderosamente nos nossos dias. Mas além desses problemas que nós temos aqui, que eu apresentei a vocês, nós temos outros. Uma outra questão que afeta a questão da espiritualidade da igreja hoje é o homem não saber delimitar o espaço sagrado e o profano. Ou seja, o homem hoje, e quando eu falo de espaço, não estou falando de um local específico de culto, um local específico de encontro,
mas eu digo o próprio indivíduo como espaço onde o sagrado se manifesta, como espaço onde Deus se manifesta. Ou seja, o homem é um homem partido, ou seja, um homem dividido, em que nesse espaço que é sagrado, que sou eu, que o apóstolo Paulo diz que somos nós, que somos o templo santo, nós não sabemos delimitar mais essa vivência com Deus, esse espaço que somos nós não sabemos mais delimitar entre até onde vai o sagrado e onde vai o profano. Na verdade, se nós estamos inseridos no sagrado, se nós estamos inseridos em Cristo, toda a nossa vivência tem que ser um espaço sagrado. Não existe espaço profano para aquele que professa uma fé verdadeira em Cristo. Aonde ele estiver, ali é o espaço sagrado, porque o espaço sagrado é um indivíduo e não um local. O local se sacraliza pela presença do indivíduo que nele está. É igual à igreja. A igreja é um prédio comum. Quando é que ele se sacraliza? Ele se sacraliza quando o corpo de Cristo está dentro dele. Quando o corpo sai, é só um prédio. Mas o espaço sou eu. Então a espiritualidade cristã hoje ela é prejudicada por essas questões de entender uma sociedade que nós estamos inseridos, um homem moderno que é totalmente egoísta, um homem moderno totalmente materialista, voltado para si mesmo, porque quando eu falo de espaço sagrado, eu não falo o espaço onde eu vou me voltar para mim mesmo, é o espaço onde eu vou me voltar para Deus. Mas nós temos uma dificuldade muito grande hoje que nós não queremos doar mais nada, nenhum tempo, nenhum momento, nada para Deus. Tudo é para nós, tudo é para mim. Então eu não sei delimitar esse espaço que sou eu, onde Ele se manifesta. Então esse é um outro ponto. Uma outra questão que tem prejudicado a espiritualidade cristã, é claro que o que eu estou passando aqui são pensamentos rasos. Você pode olhar na internet aí, você vai encontrar pessoas aprofundando essas questões com muito mais propriedade, com muito mais força racional. Eu estou aqui fazendo um pensamento raso só para nós compreendermos e para levar você mesmo a pesquisar e entender um pouco mais esse assunto da questão da espiritualidade. Uma outra questão que prejudica a espiritualidade cristã hoje é nós queremos compreender Deus com categorias humanas. Ou seja, eu quero crer em Deus, mas eu quero crer em Deus dentro da minha racionalidade, dentro da minha percepção racional. Deus tem que caber na minha racionalidade. Deus tem que satisfazer a minha racionalidade. E Otto, ele vai trabalhar essa questão aqui nesse livro. E se nós compreendemos Deus em categorias racionais, ou seja, para exemplificar, eu consegui explicar Deus em categorias racionais, então eu não entendi nada ainda. Porque Paulo diz que ele escapa o nosso entendimento. Ele excede toda a nossa racionalidade, ele escapa, não existe categorias humanas que eu consiga exemplificar, explicar Deus de maneira absoluta. Então, quando eu tento compreender Deus de maneira racional e pura, eu estou prejudicando o meu crescimento espiritual, porque Deus não cabe dentro da minha racionalidade. E a minha construção espiritual, ela não está calcada só na minha racionalidade, mas também, até como o outro diz no próprio livro aqui, na questão da irracionalidade, porque tem coisas que eu não consigo explicar. O que eu faço com essas coisas que eu não consigo explicar? Aquilo que o autor de Hebreus diz, que eu só tenho que crer que ele exista, sem explicações racionais. E se nós tentarmos entender Deus dentro da nossa categoria humana, nós vamos jogar ele no campo da existência e nós vamos ficar sem chão, que é o pressuposto do teísmo aberto. Ou seja, Deus está jogado no chão da existência. Uma vez que ele está jogado no chão da existência, não tem ninguém que possa socorrer nas suas angústias mais profundas, que são as angústias existenciais. Se ele está no chão da existência, se ele está comigo, se ele está vivendo comigo, sofrendo comigo, andando comigo, eu não tenho
aonde eu me socorrer para me livrar dessas angústias, dessas tensões de existência. Então esse é um outro ponto que tem prejudicado demais a espiritualidade cristã, ao ponto das pessoas explicarem o que é espiritualidade com uma facilidade tão grande, como se estivesse falando de uma receita de bolo. Um outro ponto que tem prejudicado a questão da nossa espiritualidade hoje é a falta de comunhão entre o espírito humano e o espírito divino. Nós vivemos uma falsa sensação de comunhão com o espírito divino. Eu, lendo essa introdução desse livro, O Sagrado, de Rudolf Otto, eu fiz algumas anotações aqui a respeito dessa questão da nossa espiritualidade, essa questão da comunhão. Se você, por exemplo, se você pegar o livro do profeta Isaías no capítulo 6, e o outro vai até citar aqui no prefácio, na introdução do livro, que é feita por um estudioso, ele vai até citar essa passagem de Isaías, capítulo 6. Eu só vou ler um trechinho desse livro para a gente entender essa questão, essa falta de comunhão entre o espírito humano e o espírito divino. Eu quero ler só uma passagem desse livro, que diz assim: a nova dimensão para a qual Otto avançara, o mistério inderivável e a vitalidade do sagrado como origem de toda a religião, ou seja, a minha religiosidade não está calcada em mim mesmo, não está calcada em minha racionalidade, não está calcada nos meus pressupostos. A minha espiritualidade, a minha religiosidade, ela está calcada em Deus e a partir de Deus. Então, se eu quiser pensar alguma coisa sobre religião, eu tenho que pensar em Deus. Se eu quiser pensar alguma coisa sobre espiritualidade, eu tenho que pensar em Deus e viver Deus para que eu possa nutrir e desenvolver essa espiritualidade. Diz assim: essa ideia fundamental lhe foi proporcionada numa experiência acidental, enquanto ouvia o trisságio ou tríplice santo, que está lá no texto do profeta Isaías, numa sinagoga judaica. O Otto tendo essa experiência, e ele vai ter essa comunhão, essa ligação entre o espírito divino e o espírito humano, que traz essa comunhão. E toda comunhão entre o espírito humano e o espírito divino é uma comunhão revelatória. A comunhão revelatória no sentido de que alguma coisa nova, algum esclarecimento, alguma compreensão, ela deve acontecer na minha vida. Hoje nós pegamos as pessoas falando de encontro com o Espírito, mas você vê as pessoas, não há um encontro verdadeiro porque não existe uma novidade naquele indivíduo. Não existe uma nova maneira, uma nova percepção de perceber Deus, de perceber o mundo, de perceber a si mesmo. Não existe uma revelação que lhe possa fazer compreender essas realidades. Ele vive Deus como se fosse tomar um copo de café, como qualquer outra coisa, como que se a nossa comunhão com Deus fosse uma coisa simples, do dia a dia, um copo de água que você pega e toma. E essa comunicação entre o espírito humano e o espírito divino, ele tem que trazer algo novo, aquilo que Paulo diz: todas as coisas se fez nova, e ela se faz nova pela produção do Espírito. Não sou eu que produzo, porque a espiritualidade que nós estamos vendo, essa dita comunhão com o Espírito, são produções humanas em que você não vê nada de novo acontecer. E aonde há uma ligação entre o divino e o humano, entre o espírito divino e o espírito humano, há essa novidade, há essa revelação, essa compreensão de que algo está acontecendo, essa compreensão de mudar a minha realidade, minha maneira de enxergar as coisas, maneira de enxergar Deus, maneira de enxergar a sua palavra, maneira de enxergar a mim mesmo, maneira de como eu enxergo o próximo. Não há essa mudança. Te vê as repetições de sempre, as coisas de sempre. As pessoas dizem dessa dita espiritualidade, mas vivem vidas angustiadas, vivem vidas tristes, vidas amarguradas, vidas derrotadas, mas dizem: não, eu estou tendo uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito. Mas que experiência é essa que não me tira
dessa existência angustiante que nós percebemos em muitos crentes hoje em dia. Falam tudo em nome do Espírito, dizem que vivenciam o Espírito, mas vivem uma vida espiritual miserável, são verdadeiros mendigos espirituais. Então, que espiritualidade é essa que não me tira dessa angústia, dessa tristeza, desta rotina enfadonha que não me traz nada de novo? Então essa é uma outra questão que tem prejudicado, é um dos problemas dessa espiritualidade moderna que nós estamos vendo nos nossos dias. Uma outra coisa que tem afetado, tem prejudicado a espiritualidade moderna é a relação mágica com o divino. Que as pessoas têm hoje uma relação mágica e imediatista. Não só uma relação mágica, mas uma relação imediatista. Mágica porque as pessoas acham que Deus é um mágico que está para fazer tudo aquilo que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer e de maneira rápida. Então se estabelece uma relação mágica. Ou seja, eu creio porque Ele faz, mas eu não creio por aquilo que Ele é. E eu preguei esses dias na nossa congregação, falando sobre o Salmo 100, que depois eu vou postar aqui, que se a minha relação com Deus estiver construída a partir daquilo que Ele faz, a minha relação é uma relação doente. Se a minha construção do meu relacionamento com Deus estiver estabelecido nas coisas que Ele faz, a minha relação é uma relação doente. Porque o dia que Ele não fizer aquilo que eu quero, eu deixo de crer. Então, uma relação doente. Nossa relação com Deus não pode ser construída por aquilo que Ele faz, mas simplesmente por aquilo que Ele é. Quem Ele é? Deus. E o Salmo 100 é interessante, o versículo 2 ou 3, que o salmista lá coloca lá Senhor e Deus. Ele é o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. E ao mesmo tempo que Ele é o Deus Criador, Ele também é Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Então minha relação tem que ser construída a partir daquilo que Deus é, não por aquilo que Ele faz, porque senão eu vou estar estabelecendo com Deus uma relação mágica e imediatista. Uma outra questão que tem prejudicado muito também a construção dessa espiritualidade moderna é um conceito de fé falho. Preste atenção nisso aqui que eu vou ler. A fé vive dos resultados ou da eficácia? Então, como que eu construo minha fé? A minha fé está construída pelos resultados ou pela eficácia? Nossa fé não pode ser construída à base de resultados e eficácia. Nossa fé tem que ser construída simplesmente, como eu disse no tópico anterior, por aquilo que Deus é. Minha fé não pode estar construída em cima de realizações, no sentido de que eu creio porque eu alcancei coisas. Nossa fé tem que estar construída simplesmente por aquilo que Deus é. Então, essa reflexão breve e rasa também que fiz aqui, mas que ela nos ajuda a parar para pensar um pouquinho que tipo de relação que eu tenho com Deus, que tipo de espiritualidade é essa que eu estou desenvolvendo, uma espiritualidade sadia ou é uma espiritualidade doente? A espiritualidade doente é aquela que se relaciona com Deus só pelas suas realizações, ou seja, ele crê por aquilo que Deus faz. É um doente, porque Deus não faz tudo o que nós queremos. Seria bom se Ele fizesse tudo o que nós queremos, mas Ele não faz. Então, se Ele não fizer tudo o que eu quero, então quer dizer que eu não vou crer, quer dizer que eu não vou me relacionar. Então, uma relação doente, uma relação fracassada, uma relação angustiante, uma relação que coloca o cara num beco sem saída, direto. E o que mais nós vemos hoje são pessoas que estão
num beco escuro e que não encontram saída porque tem uma relação materialista, imediatista e hedonista com Deus. Deus está para satisfazer seus desejos, Deus está para satisfazer de forma imediata, e Deus está para satisfazer desejos materiais. Então, onde que está essa espiritualidade? É uma espiritualidade doente, fadada ao fracasso e à apostasia da fé, que é o que nós temos visto acontecer dia a dia. Então, eu fazendo a releitura desse livro, já li esse livro uma vez e comecei a reler ele ontem, porque é um livro muito interessante, que nos traz algumas luzes bem interessantes para a gente entender essa questão do sagrado, essa questão da relação. Me fez pensar qual é o problema da espiritualidade moderna. O problema da espiritualidade moderna é que ela está sendo envolvida por essa sociedade líquida, sem forma, portanto a igreja está se tornando sem forma também. Você não consegue ver um padrão último. Você vê dentro da igreja, o homem moderno está inserido dentro da igreja, com todas as suas categorias que eu acabei de explicar, um homem individualista, um homem hedonista, um homem materialista, um homem pluralista, que diz que tudo é para ele e nada para Deus. E esses pontos que eu coloquei, que prejudica a nossa espiritualidade, o desenvolvimento da nossa espiritualidade. E aí você pergunta, então, mas você falou tudo aí, apontou, fez os apontamentos que tem prejudicado a nossa espiritualidade. E como é que eu tenho que resolver isso? Como que eu posso resolver isso? Ora, para nós construirmos uma espiritualidade verdadeira, nós só temos que fazer uma coisa: entregar todo o nosso caminho a Deus, confiar inteiramente em Deus e construir uma espiritualidade entendendo que nós estamos em Deus não por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele realiza, mas por aquilo que Ele é. E aí nós vamos desenvolver uma espiritualidade sadia, sem angústias, sem tristezas, sem preocupações, sem fracassos, e vamos lidar com essa vida com muito mais facilidade. Nós pegamos pessoas aí que têm tido uma dificuldade muito grande para lidar com as situações da vida, para lidar com situações que nós atravessamos, porque não conseguiram entender que a nossa espiritualidade tem que estar calcada naquilo que Deus é. E Ele é somente o nosso Salvador. Independente daquilo que Ele faça ou deixa de fazer, Ele continua sendo o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então eu espero que nessa reflexão, ainda que rasa, que ela possa te ajudar a parar e refletir um pouquinho que tipo de espiritualidade você tem construído com Deus e que tipo de espiritualidade você tem estabelecido com o seu Criador. Deus abençoe e até o próximo vídeo.